Em uma tarde ensolarada, Lúcia, uma jovem enfermeira de 27 anos, de longos cabelos pretos e lisos, saiu do hospital durante uma pequena folga para respirar um pouco. O plantão havia sido pesado. Decidiu caminhar algumas quadras. Foi quando, atraída pelo aroma suave de café, ela entrou em uma cafeteria. Um pequeno refúgio aconchegante, com uma música tocando ao fundo. Carregava em si o peso das responsabilidades, 2 empregos, noites mal dormidas e o sonho de se tornar pesquisadora na área da saúde pública. Morava sozinha, enfrentava a solidão e, com o passar dos anos, ela passou a desconfiar do amor. Já fora usada e enganada por homens que a enxergavam apenas pela aparência ou pela conveniência. Ainda assim, mantinha um brilho discreto no olhar e cultivava a esperança em silêncio. Mal entrou no café, tropeçou num tapete solto na entrada. Seu corpo quase foi ao chão, mas uma mão firme a segurou. O copo de café que segurava virou um pouco. "Desculpa", exclamou, rindo de nervoso. "Tudo bem", disse um homem alto, magro, de olhos verdes intensos. "Confesso que já vi entradas menos memoráveis, mas essa foi a mais charmosa do mês." "Ótimo, virei meme agora", ela respondeu, ajeitando o cabelo e rindo. "Eu devia ter ficado no hospital." Ele riu também e perguntou: "Profissional da saúde?" "Sim. E você?" "Também." Eles não revelaram suas profissões de imediato, mas a conversa fluía. Falaram sobre o estresse no trabalho, sobre como os profissionais da saúde estavam adoecendo em silêncio, o cuidado com os pacientes. Assuntos que criaram uma conexão inesperada. Ele se chamava João, médico obstetra de 35 anos, dedicado, respeitado, com uma rotina disciplinada. Corria todas as noites, cuidava de seus 2 cachorros, Dudu e Lola, e tinha um gosto especial por jazz e livros de filosofia. Dirigia um bom carro, vivia com conforto, mas em silêncio carregava o fardo de um relacionamento sem amor. Cristina, sua companheira há 2 anos, era linda, influente, filha de um grande empresário da indústria farmacêutica. Porém, vazia, fria, vivia de aparências e exigia perfeição. Nunca demonstrava interesse real por sua rotina ou por suas dores. João, aos poucos, sentia-se cada vez mais sozinho ao lado dela. Nos dias seguintes, João e Lúcia voltavam à cafeteria, torcendo para encontrar um ao outro. Então vieram os desencontros. Plantões de última hora, reuniões inesperadas, compromissos inadiáveis. Por mais que desejassem, às vezes os horários simplesmente não coincidiam. Lúcia passava na cafeteria, olhava ao redor e não o via. João fazia o mesmo, perguntava discretamente à atendente se ela havia passado por ali. E quando não a encontrava, deixava o café esfriar, sentindo o vazio difícil de explicar. Apesar das ausências, ambos não deixavam de pensar um no outro. Nas pausas entre atendimentos, Lúcia pegava o celular e relia mensagens antigas de amigas já lidas. João, em meio aos prontuários, desenhava xícaras em pedaços de papel, como se quisesse materializar a memória de seus encontros. A cafeteria se tornará símbolo de um sentimento crescente, ainda que incerto. Até que, numa manhã chuvosa, ambos chegaram quase ao mesmo tempo. Riram da coincidência. João abriu o guarda-chuva para ela, e os 2 entraram juntos, molhados, mas sorrindo como se o tempo não tivesse passado. Era como se o universo tivesse parado por alguns minutos para permitir aquele reencontro. Assim, quando o acaso não ajudava, voltavam tristes. Quando o destino sorria, o café se enchia de diálogos, risadas e trocas de olhares silenciosos. Num desses dias, João chegou atrasado. Lúcia já pensava em ir embora, quando ele apareceu ofegante. "Achei que não viria", disse ela, com um sorriso leve. "Eu quase não vim, mas o coração não me deixou ir embora sem tentar." Entre cafés e confidências, os 2 foram se encantando. Lúcia falou dos estudos, dos sonhos, dos medos. João falou da pressão, da solidão, da dúvida em relação ao próprio relacionamento. João entrou em casa em silêncio naquela noite. Encontrou Cristina sentada no sofá, cercada por sacolas de grife e preocupações superficiais. Tentou conversar, contar sobre seu dia,
sobre o cansaço emocional, mas a cada frase dita por ela, sobre a festa da semana, a crítica à decoração do apartamento ou o novo perfume que todo mundo está usando, ele sentia um abismo se alargando entre os dois. Seus olhos buscavam empatia, mas encontravam apenas vaidade e indiferença. Era como se, a cada palavra, a futilidade de Cristina se revelasse com mais nitidez, tornando clara a desconexão de almas que já não se ouviam. João, em silêncio, percebeu que o que antes ele chamava de conforto era, na verdade, ausência de sentido. E o que sentia por Lúcia começava a brilhar como uma chama de verdade diante daquela frieza disfarçada de luxo. Cristina começou a perceber o distanciamento. Um dia, seguiu João e o viu com Lúcia. Ao chegar em casa, armou o caos. Quem era aquela mulher? João? Está me traindo agora com uma qualquer? Não fale dela assim. É apenas uma colega da área. Estávamos conversando sobre temas em comum. Só isso. Nada demais. Você nunca se sentou com ninguém assim antes. Está estranho. Cristina, talvez eu esteja mesmo diferente. Mas não por causa dela, e sim porque estou cansado. Cansado do vazio entre nós. Cristina não aceitou aquele argumento. Ferida no orgulho, sentiu-se humilhada por parecer estar sendo trocada por uma mulher simples, desconhecida, sem o status social que ela tanto ostentava. Movida pelo rancor e pela vaidade ferida, decidiu que faria Lúcia pagar. Cristina, com sua influência, descobriu quem era Lúcia e começou com pequenos ataques velados. Ligava para o hospital com diferentes identidades, fingindo ser paciente insatisfeita. Enviava e-mails anônimos à chefia questionando a conduta ética de Lúcia. Em um dos plantões, uma auditoria interna foi iniciada com base em uma denúncia sem fundamento. Rafael, atento e protetor, desconfiou da origem da denúncia e começou a observar mais de perto e alertou Lúcia, que por sua vez avisou João, que ao chegar em casa, ele conversou com Cristina de forma mais ríspida. Isso já vem passando dos limites, disse João, entregando as evidências a Cristina. E a conversa se estendeu. Rafael era um enfermeiro experiente, com seus 62 anos, olhos marcados pelas madrugadas em plantões. Casado há décadas, era conhecido no hospital como alguém justo, íntegro e sempre pronto a orientar os mais jovens. Tinha uma admiração sincera por Lúcia, não apenas pela competência técnica, mas pela forma como ela tratava os pacientes, uma empatia que ia além da obrigação. Sempre dizia, em tom bem-humorado, que Deus caprichou quando fez a alma dessa menina. Lúcia tentou manter a calma, mas a perseguição escalava. Um dia, ao sair do plantão, percebeu um bilhete em seu carro com a palavra ladra. Cristina contratou um detetive particular. Conseguiu imagem de João e Lúcia juntos, na cafeteria. Com as imagens, procurou a direção do hospital e apresentou os registros como se fossem provas de relacionamento impróprio entre funcionários. A direção abriu sindicância afastando Lúcia. Isolada, sem poder trabalhar, ela se trancou em casa. As mensagens de ameaça não paravam. Ligavam para sua mãe, que morava em outra cidade, dizendo que estava com problemas. Ainda assim, dias depois, voltou a trabalhar. Diante das injustiças, Rafael não se calou. Com a sabedoria, reuniu provas das tentativas de sabotagem. Usando sua credibilidade, apresentou uma denúncia à direção do hospital. Mas não parou por aí. Articulou uma campanha de valorização dos profissionais da saúde, com foco no combate ao assédio institucional e à pressão psicológica nos ambientes hospitalares. João, inconformado, contratou uma investigadora particular. Foi ela que rastreou as ligações, o IP dos e-mails falsos e confirmou. Todos vinham de dispositivos associados a Cristina. Mesmo diante das provas, Cristina negava. Ela argumentava que tudo era armação. Mas, aos poucos, a verdade foi se impondo. Foi então que João chegou em casa uma noite decidido. O silêncio que antes era apenas incômodo, agora era insuportável. Cristina o esperava na sala, com um semblante frio. João disse com calma e firmeza que o relacionamento havia chegado ao fim, que não havia mais espaço para fingimento, que ele precisava reencontrar a própria paz.
Cristina tentou reagir com ironia e acusações, mas João, sereno, apenas recolheu algumas roupas, seus livros preferidos e saiu. Ao cruzar a porta, não sentiu culpa, apenas um alívio profundo, como se estivesse deixando para trás não apenas um endereço, mas uma prisão emocional onde o amor nunca morou. Ele partiu sem olhar para trás, pronto para reconstruir a própria história. Apesar de estarem sozinhos e com um caminho aparentemente livre para se entregarem ao sentimento que crescia entre eles, João e Lúcia ainda não haviam se envolvido amorosamente. Não havia beijos, carícias ou declarações ardentes. Havia, no entanto, algo mais profundo. Um vínculo silencioso. Ambos sabiam, sem dizer, que eram feitos um para o outro de alguma forma que transcendia o tempo. Não era pressa, era certeza. E mesmo que o toque ainda não tivesse acontecido, seus corações já caminhavam lado a lado, esperando o momento certo de se fundirem em um só compasso. Lúcia, sob toda a pressão, começou a sentir-se mal, o que desencadeou um problema de saúde preexistente. Um dia, Rafael ligou para João em pânico. João, a Lúcia não apareceu no hospital. A gente tem plantão junto hoje. Ela sempre avisa. Tentei ligar, mas o celular dela apenas chama e a última mensagem dela foi dizendo que não estava se sentindo muito bem. Rafael e João correram até o apartamento de Lúcia. A porta estava trancada. Chamaram a polícia. Ao entrarem, encontraram Lúcia desacordada. Durante sua recuperação, Lúcia enfrentou crises de ansiedade. João nunca saiu do seu lado. Levava livros, flores do campo, chá, etc. Eu não sei se vou voltar a ser quem eu era, dizia Lúcia, deitada no sofá, com os olhos marejados. Não precisa, respondia João. Só precisa continuar sendo quem você é agora, porque mesmo em pedaços, você é inteira para mim. Rafael, promovido após expor os abusos internos do hospital, montou uma campanha em defesa dos profissionais da saúde vítimas de assédio institucional. João, já rompido com Cristina, passou a pensar em Lúcia o tempo todo. Já Lúcia resistia aos próprios pensamentos, com medo de se entregar, visto o que havia passado. Até que um dia, depois de uma semana de plantões intensos, ela desmaiou no hospital. O diagnóstico exigia cirurgia. João insistiu em operá-la. Cristina, ao saber, tentou sabotar a medicação pré-operatória. Rafael interveio a tempo e salvou a situação. A cirurgia foi um sucesso. O caso envolvendo Cristina teve desdobramentos sérios após a tentativa de sabotagem da medicação pré-operatória de Lúcia. Graças à vigilância atenta de Rafael, que desconfiou de movimentações incomuns no setor de farmácia do hospital, foi possível interceptar a ação antes que causasse danos irreversíveis. Com as provas reunidas, João formalizou a denúncia junto à direção. Cristina foi intimada a depor. Diante da gravidade da acusação, acabou afastada da empresa do pai e indiciada criminalmente. Para Lúcia, o fim do pesadelo veio não apenas com a recuperação da saúde, mas com a justiça sendo feita. Durante a recuperação, João ficou ao lado dela todas as noites. Em uma madrugada, enquanto ela dormia, ele segurou sua mão e disse baixinho: "Eu prometo cuidar de você, não como médico, mas como homem que te ama." Lúcia abriu os olhos devagar, sorriu e sussurrou: "Eu ouvi e prometo te deixar cuidar." Alguns meses depois, Lúcia recuperada, João a levou até a Aroma Gourmet Cafeteria. Pediu para que ela fechasse os olhos. Quando os abriu, encontrou a cafeteria decorada com flores simples, uma pequena banda tocando violino e uma mesa à luz de velas. Sobre a mesa, 2 xícaras. Em uma delas, a inscrição: "Onde tudo começou." João se ajoelhou. "Lúcia, aquele seu tropeço foi a coisa mais linda que aconteceu. Hoje, eu quero tropeçar e cair, mas no abismo da tua companhia. Quer se casar comigo?" Lúcia chorava, rindo ao mesmo tempo. "Sim, sim. Que eu tropece em você todos os dias da minha vida." E ali, naquela cafeteria que era refúgio para almas cansadas, nasceu um amor real, com tropeços, recomeços e certeza de que, às vezes, o destino nos derruba só para nos levantar ao lado certo. Fim.